Graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui para juntos nós estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Para mim é um privilégio e uma bênção muito especial me dirigir a cada um de vocês que está aqui presente. Eu já cumprimento a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e peço que Ele lhes abençoe grandemente. Para mim é um privilégio me dirigir a vocês que estão aqui presentes. Então eu peço que Deus lhes abençoe e que Ele esteja com vocês no decorrer da exposição da Palavra de Deus. Agradeço a atenção de cada um que está aqui e também cumprimento aqueles que nos acompanham através do YouTube, com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu peço que Ele lhes abençoe grandemente e possa também falar ao coração de cada um de vocês. Eu agradeço pela audiência de vocês e hoje, pela misericórdia de Deus, nós vamos concluir essa longa série de exposições no livro das Revelações, no livro do Apocalipse. Então, quem estiver com a sua Bíblia, sem mais delongas, abra comigo no livro das Revelações, no capítulo 22, a partir do versículo 18 até o 21. Então, quem estiver com a sua Bíblia, abra comigo na última parte aí do livro das Revelações, no capítulo 22, a partir do versículo 18 até o 21. E diz assim: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras da profecia, e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém? Lemos até aqui as Escrituras Sagradas. Então, como dito, hoje, pela misericórdia de Deus, nós vamos encerrar essa série de exposições que nós começamos há cerca de um ano atrás, ali em janeiro de 2023, onde nós começamos a expor o livro das Revelações. E hoje, pela graça de Deus, nós vamos concluir. Desta forma, eu chamo a atenção de cada um de vocês que estão aqui presentes e aqueles que nos escutam através do YouTube. Eu chamo a atenção de vocês para a seguinte situação. Imagine que você nasceu no período dos grandes impérios antigos, como, por exemplo, o Império Romano. César havia baixado aquele maldito decreto do culto ao imperador. Seu decreto era lei, pois ele não prestava contas a ninguém, pois ele era um tirano, um déspota. E sendo assim, quem não cumprisse o seu decreto, quem não cumprisse a sua lei, pagaria com a pena de morte. Era um período difícil para os cristãos primitivos e, desta forma, um período de intensa perseguição contra os cristãos. Mas agora, olhando para o contexto desse texto, amados irmãos, pense, se você vivesse naquela época e você fosse um pai de família que tivesse ali esposa e filhos, e talvez você fosse um comerciante ou fosse ali um camponês, um agricultor ou um pescador, eu não sei, fique ao seu critério aí, pense, visualize essa situação. Se você vivesse naquela época, você não ficaria receoso e não temeria quebrar a lei e o decreto de um imperador tão poderoso como César? Será que nós não temeríamos? Imagine se isso fosse hoje. Qual pai de família, tendo esposa e filhos, ele não teme quebrar as leis do seu país, porque ele sabe que se ele quebrar a lei do seu país, ele vai colocar a sua integridade física em risco e vai colocar a sua família em risco também. Deste modo, eu quero dizer para vocês que essa é a mensagem
desta perícope que nós vamos analisar hoje é a mensagem desse texto. O Criador, através do seu decreto, que é a sua palavra, ele nos chama a atenção, ele nos chama para sermos mais reverentes, mais tementes à sua palavra e cumpridores das suas leis, pois ele não é um imperador comum, humano e limitado como César, mas ele é o imperador, mas ao contrário, ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o imperador e o legislador supremo do universo. Dito isto, entremos na exposição desse texto com esse pensamento, que o livro das Revelações e a Bíblia como um todo não é um simples livro, é a palavra de Deus e ela deve ser tratada como tal, ela deve ser tratada como inspirada por Deus. Foram homens que escreveram, mas foram homens inspirados por Deus. O Dr. Hernandes Dias Lopes, ao comentar a presente passagem, ele declara o seguinte: não podemos negar a origem divina das Escrituras, não podemos negar o caráter divinamente inspirado deste livro. Então, o que ele quer dizer com isso? Olhando para o caráter do livro sagrado, nós podemos entender que trata-se de um livro diferente. É um livro que contém aí a revelação divina, e desta forma ele é a própria palavra de Deus, eficaz e inerrante. Não tem como duvidarmos disso, porque se nós duvidarmos de que a Bíblia é a palavra de Deus, nós vamos colocar todo o cristianismo em xeque, porque o cristianismo nasce e emerge com a exposição das Sagradas Escrituras através dos santos apóstolos. Veja o que João diz aqui nos versos 18 e 19. Olha como ele trata a revelação que ele recebeu. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, eu testifico, se alguém lhes fazer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E ele diz o seguinte no verso 19, e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então percebam, meus irmãos, que a orientação do apóstolo João aqui ao dizer que nós não podemos acrescentar ou tirar algo das Sagradas Escrituras não significa que nós não podemos interpretá-la de nenhuma forma. O que ele está dizendo é o contrário, que a palavra de Deus ela deve ser interpretada, mas ela deve ser interpretada de forma correta. Então, sendo assim, o apóstolo João ele tem em mente com as suas recomendações não uma proibição para não interpretar a profecia de nenhum modo, mas ao contrário, suas orientações nos incentivam a interpretar a palavra de Deus de forma correta, no sentido que foi colocado no coração e na mente dos apóstolos e dos profetas, sendo assim, dos autores inspirados. Então a proibição aqui não é para interpretar a palavra de Deus, mas a proibição aqui é para interpretá-la de forma incorreta, de forma que altere o sentido da revelação. Por isso que os falsos profetas eles são tão condenados nas Sagradas Escrituras, porque eles omitem ou acrescentam alguma coisa das Sagradas Escrituras e enviam as pessoas para o ensino falso. O apóstolo ele traz um alerta que não é novo. É um alerta antigo que aparece em todo o contexto das Sagradas Escrituras, ao longo do processo de revelação das Sagradas Escrituras. O Eterno, através de profetas e de sábios e de apóstolos, ele traz esse alerta, ele veio alertando sobre o perigo que há em acrescentar ou omitir algo das Escrituras. Eu quero chamar a sua atenção, de você que me ouve nestes momentos, seja aqui ou através do YouTube, que a primeira vez que Deus falou sobre esse tema, nós encontramos no início das Escrituras Sagradas, nós encontramos no início da Bíblia Sagrada, onde o profeta Moisés, o poderoso legislador de Israel, em duas ocasiões,
ele dá o mesmo alerta que o apóstolo João ele dá aqui no último livro da Bíblia. Abra comigo em Deuteronômio, capítulo 4 e versículo 2. Deuteronômio, capítulo 4 e versículo 2. O poderoso legislador do Antigo Testamento, o profeta Moisés, quando ele finaliza aí o seu compêndio de 5 livros que ele chamou de Torá, que os judeus chamam de Torá, que é o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, ele finaliza o seu compêndio dizendo as mesmas palavras que o apóstolo João ele declara ao concretizar, ao finalizar o cânon das Sagradas Escrituras. E diz o profeta Moisés no capítulo 4 de Deuteronômio, versículo 2, nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Então Moisés, desde cedo, ele já alertou o povo de Israel para não acrescentar e para não diminuir daquilo que estava sendo revelado por ele. E essa ordem seguiu até o final das Sagradas Escrituras. Mas no capítulo 12, no versículo 32, Moisés ele repete de novo esse decreto divino de não acrescentar e não tirar nada dos decretos divinos. E diz assim, tudo o que eu te ordeno, observarás, nada lhe acrescentarás nem diminuirás. Então percebam, meus irmãos, que desde cedo o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ele já alertou o seu povo a respeito de acréscimos à palavra de Deus, acréscimos àquilo que já está revelado. E a segunda vez que nós encontramos a Bíblia Sagrada, Deus falando a respeito dessa proibição de acrescentar e de tirar da palavra de Deus, nós encontramos em segundo lugar, mais uma vez, este alerta da parte de Deus na parte central das Escrituras, onde o sábio Agur ele escreve mais uma vez sobre esse decreto divino e ali ele diz para não acrescentar e nem diminuir o ensino das Sagradas Escrituras, pois quem faz isso será identificado como um mentiroso, como um falso profeta. Veja o que diz aqui em Provérbios, no capítulo 30, e veja o que o sábio Agur ele vem nos dizer a respeito disso. Provérbios 30, versículos 5 e 6. Vejam bem o que está dito aqui, Provérbios capítulo 30, versículos 5 e 6, Ele diz assim, toda a palavra de Deus é pura, ela é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreendas e sejas achado mentiroso. Então Agur aqui ele acrescentou algumas coisas à revelação divina inspirado pelo Espírito Santo. Algo que Moisés não havia falado, mas como ele estava sendo inspirado por Deus, a Bíblia ainda estava em processo aí de produção, este homem ele pôde trazer algo mais a respeito dessa ordem divina. E aqui está dito que aquele que acrescenta e aquele que diminui é identificado como um mentiroso, como um falso profeta. E a terceira vez que Deus repete este decreto é quando o cânon da Bíblia ele finaliza aqui na presente passagem. Então, a primeira vez nós encontramos no início da Bíblia, Deus alertando sobre acréscimos e cortes das Sagradas Escrituras. A segunda vez nós encontramos no meio das Sagradas Escrituras, aí os provérbios de Salomão, o rei Agur, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve também novamente para não acrescentar a palavra de Deus. E em terceiro lugar, no último livro das Sagradas Escrituras, o apóstolo João ele vem dar o mesmo alerta do perigo que há em acrescentar a palavra de Deus. Isto sugere para nós, meus irmãos, que é de suma importância ensinarmos o texto sagrado com fidelidade. Este não é um dever apenas dos pastores, dos pregadores, evangelistas e missionários. É um dever de todos os cristãos ler, interpretar e ensinar corretamente o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
É nosso dever como povo da aliança ensinar, interpretar e ler as Escrituras de forma correta. Foi esse o decreto que o Senhor Jesus Cristo ele deu para nós em Mateus 28:19. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas essas coisas. Jesus nos deu uma ordem para ensinar as Sagradas Escrituras, e ela deve ser ensinada de forma correta. Então, pois como dito aqui em nosso texto, quem acrescenta a sua palavra, Deus o punirá com as pragas descritas aqui neste livro. Então perceba, meus irmãos, que quem ensina incorretamente, quem prega um evangelho mentiroso, quem se torna um falso profeta e prega heresias, já está condenado pelas Sagradas Escrituras, e aqueles que dão ibope para falsos profetas, se não se arrependerem dos seus pecados, estarão continuamente condenados juntamente com eles. Então, e para aqueles que omitem e pregam apenas aquilo que lhes agrada, aquilo como foi dito por um pregador chamado Vitor Azevedo, ele é adepto da teologia da hipergraça, e ele dizia o seguinte: eu tenho um problema com Atos 5. E ele dizia: por que eu tenho um problema com Atos 5? Porque na minha cabeça não entra um Deus que mata, um Deus que tira a vida. Ele estava falando a respeito da passagem de Ananias e Safira, que foram punidos com a morte porque mentiram para o Espírito Santo de Deus, não mentiram para o apóstolo Pedro. E desta forma, Vitor Azevedo, um falso profeta, ele dizia o seguinte: eu não prego o texto de Atos 5, e sabem por quê? Porque não me desce. E desta forma ele estava omitindo para a sua congregação este ensino das Sagradas Escrituras. Então ele prega apenas o que lhe agrada, o que lhe desce, o que ele consegue engolir, ou o que agrada o público, ou a plateia do seu picadeiro. E muitos podem estar se perguntando: mas Álvaro, por que você está falando de picadeiro? Picadeiro é algo que existe só em circos. E eu digo para vocês, antros onde não se prega a palavra de Deus genuína é considerado um circo, porque o que tem ali são palhaços entretendo bodes. E dessa forma, eu tenho que falar o português correto, são falsos profetas que pastoreiam bodes. Então, desta forma, eles só pregam aquilo que lhes agrada, ou o que agrada o seu público, a sua plateia, a plateia do seu picadeiro de circo ali. Desta forma, quem faz desta maneira, Deus o privará das bênçãos aí da nova criação. Portanto, o nosso autor, ele traz um alerta fortíssimo aqui, uma exortação fortíssima, que vai em direção aos falsos profetas do nosso tempo, homens, mulheres e até crianças, que distorcem a palavra de Deus e levam os seus seguidores a um culto pagão e antropocêntrico, centrado no homem, e desta forma tiram o Cristo do seu lugar e colocam pessoas e colocam objetos, assim como o catolicismo tem feito durante anos, e desta forma tiram Jesus do seu lugar de direito, que é o centro da adoração, e assim colocam um homem no lugar que muitas vezes essas igrejas têm chamado de pastores, profetas, bispos, apóstolos e missionários. Todas essas pessoas aí que eu citei, que levam esses títulos hoje, devem ser taxados como falsos, porque não existe sucessão apostólica e muito menos profética. Então eles criam um Deus fictício e colocam no lugar de Cristo, e desta forma eles distorcem a verdade divina e levam as pessoas a adorar mais a criatura do que adorar o Criador. Veja o que o apóstolo Paulo ele diz em Romanos, no capítulo 1, versículo 25. Veja o que ele diz aqui, ó, Romanos capítulo 1 e versículo 25. O apóstolo Paulo ele é bem direto com suas palavras. Ele não tinha rodeios e ele dizia que ele não estava mercadejando com a palavra de Deus, assim como muitos têm feito nos dias de hoje. Muitos têm se tornado como os vendilhões do templo, têm se tornado pessoas que estão ali apenas para vender uma mercadoria, e se há oferta, há demanda.
E por isso eu digo para vocês, muitas vezes essas pessoas que acompanham esses falsos profetas não são dignos de nossa pena, porque eles merecem os pregadores que têm. Porque se essas pessoas estão procurando pregadores nesse sentido, é porque eles estão lá, porque eles gostam de ouvir aquilo. Muitos questionavam o nosso irmão Caio Modesto ao dizer essas mesmas palavras que eu estou dizendo aqui. E diziam o seguinte: mas Caio, e aquelas velhinhas que muitas vezes estão metidas nessas igrejas e estão enganadas? Pregações como essas, meus irmãos, são justamente para essas pessoas simples que não têm conhecimento da palavra de Deus. Agora, aqueles que gostam da maldita teologia da prosperidade, aqueles que gostam da hipergraça e do liberalismo, essas pregações não são para eles. São para aqueles que verdadeiramente creem no Evangelho. E se tem eleitos no meio desses bodes, o Espírito Santo de Deus vai chamar e vai tirá-los dali. Veja o que diz o apóstolo Paulo em Romanos 1, 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura, em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então o apóstolo Paulo ele está definindo aqui que aqueles que mudam a verdade divina, eles estão influenciando as pessoas a adorarem a criatura e não o Criador. Porque o que nós vemos hoje, muitas vezes, na televisão, nas mídias sociais, não são pregações, meus irmãos. São discursos e palestras motivacionais que muitas vezes massageiam o ego. A palavra de Deus, meus irmãos, não é para massagear o teu ego, não é para massagear o meu ego. É para te confrontar, é para me confrontar, é para mostrar aonde está o erro, é para expor o pecado e mostrar aonde nós estamos errando. A palavra de Deus é para nos exortar e nos corrigir. Em outras palavras, Deus está dizendo aqui na presente passagem que Ele está farto de falsos profetas, de pseudos pregadores aí, de falsos mestres. Sendo assim, esse texto reforça a ideia, meus irmãos, que chega a hora, ou chegou a hora de Deus punir aqueles que fazem do Evangelho comércio. Está chegando a hora, meus irmãos, de Deus punir os vendilhões do templo. Pessoas que fazem comércio com a palavra de Deus. Por isso, cristão, o meu alerta para você neste dia: analise o que está sendo pregado na tua igreja. Se o pregador ele não abre a Bíblia e não lê o texto, explica o texto e aplica o texto, traz algo de relevância, de ensinamento para vocês, tal pregador não pregou o Evangelho, ele pregou qualquer coisa, menos a palavra de Deus, menos a palavra de Cristo. E a palavra de Cristo para você, meu amigo ou minha amiga, que me ouve nesses momentos, é: saia do meio dela, povo meu, pois é Babilônia. É um antro de perdição, não é uma igreja. E como dizia o pastor Paul Washer, certa feita ele dizia o seguinte: não procure a igreja mais próxima da tua casa, procure a igreja mais próxima da Bíblia, mais próxima da palavra de Deus. Eu sei, meus irmãos, que nós não vamos encontrar igrejas perfeitas, mas o simples que tem que ter numa igreja verdadeiramente bíblica é a exposição da palavra de Deus e o ensino das Sagradas Escrituras. Se não tem, não é igreja, é qualquer coisa menos igreja. Pode ser chamado de comunidade, de seita, mas não é uma igreja. E desta forma, a única maneira de nós aprendermos a viver os desígnios de Deus é estudando e aplicando a palavra de Deus em nossas vidas, a boa, agradável, perfeita e inerrante palavra de Deus, sem acréscimos e sem cortes. Portanto, seja maldito, meus irmãos, todo aquele que prega um falso evangelho. Seja maldito todo aquele que prega um evangelho mentiroso, um evangelho que traz facilidades, um evangelho que não prega a cruz, um evangelho que não confronta, um evangelho raso, que fala apenas de psicologia, que é para afagar o ego. O pregador, ele não é um psicólogo, meus irmãos. O pregador, ele está para ensinar a palavra de Deus. Ele está ali para orientar e mostrar o caminho correto.
Ele deve saber identificar quando a pessoa precisa de um psicólogo e encaminhá-lo para o especialista correto. Mas o pregador, ele não é psicólogo, ele não é coaching, ele não é pregador da prosperidade. Ele é um homem que ensina as Sagradas Escrituras, é um profeta que encaminha o povo para Cristo e não para ele mesmo e não para a placa da sua igreja. Mas ele está ali para encaminhar as pessoas para o Salvador. Deste modo, devemos encontrar igrejas que pregam a boa, perfeita, agradável, inerrante, infalível palavra de Deus, sem acréscimos ou cortes. Portanto, como eu disse aí, seja maldito todo aquele que prega um falso evangelho deliberadamente, de forma consciente, um evangelho mentiroso. E não sou eu que estou condenando os falsos mestres. Muitos podem pensar, muitas vezes o Álvaro está condenando as pessoas. Não sou eu que condena, meus irmãos. É a palavra de Deus que está condenando. Veja o que disse o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 1. E veja as palavras que ele usa aqui. Será que essas pessoas que têm a capacidade de olhar para um pregador sincero e dizer o seguinte: não julgueis, para que você não seja julgado? Eu estou dizendo para você que quem está julgando é a palavra de Deus, não sou eu. Veja o que diz aqui em Gálatas, no capítulo 1, e versículo 6 ao 9. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 ao 9. Temos até um sermão pregado há uns anos atrás, que nós intitulamos a importância aí de manter o evangelho puro. Nós expomos esse texto aqui e já está aí em nosso canal, quem quiser ali verificar e assisti-lo e ser edificado. Veja o que diz aqui, ó. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Talvez essas palavras fiquem ecoando através do tempo e falando conosco. O que está acontecendo com a igreja moderna? Está acontecendo o mesmo que aconteceu com a igreja na Galácia. Depressa está passando para um outro evangelho, que Paulo diz, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam, falsos profetas, falsos pregadores, mercenários, ladrões, eles perturbam a igreja de Deus, perturbam a comunidade, ó. Senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. É Paulo quem está falando, não é o pregador, não é Álvaro que está falando. É Jesus na boca de Paulo que está dizendo que maldito seja toda a boca que prega um falso evangelho, que prega um evangelho mentiroso. Está escrito aqui. E ele segue, ó. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, seja maldito. Ele repete por 2 vezes. Seja maldito quem prega um evangelho mentiroso, um evangelho falso. Desta forma, meus irmãos, essa é a única maneira que nós temos aí para viver todos os desígnios de Deus. Nós não podemos, meus irmãos, facilitar para os falsos profetas, para os pseudos pregadores. Eles devem ser expostos, e isso nós só fazemos expondo as Escrituras com fidelidade e desfazendo sofismas. Vocês querem saber o que é um sofisma? Um sofisma é um argumento que tem aparência de lógico, que tem aparência de verdadeiro, mas induz ao erro. Isso é um sofisma, vem dos sofistas. Eram pessoas, meus irmãos, que pervertiam tanto a realidade que eles faziam parecer que a mentira era verdade e a verdade era mentira. Isso é um sofisma. Argumentos que parecem lógicos, que parecem que são verdade, mas que no final estão induzindo ao erro. Isso é um sofisma. É nosso dever como povo da aliança, meus irmãos, manter a palavra de Deus pura e, como o apóstolo Paulo, pregar, ensinar todo o desígnio de Deus. É toda a Escritura, é um dos lemas da Reforma Protestante que muitas vezes são esquecidos. Tota a Escritura, não é só sola a Escritura.
como só a Escritura, mas toda a Escritura, toda a Escritura. Em suma, aqui há uma condenação contra os mascates da fé, os vendilhões do templo, homens que tudo o que fazem é em prol do dinheiro, da prosperidade, do poder e da cobiça. Eles são criminosos, meus irmãos. Eles têm sangue manchados em suas mãos estão sujas de sangue, pois cometem os seus crimes, vis contra Deus e contra as almas. O lugar deles, eu posso dizer para vocês, já está reservado no colo de Satanás, no lago de fogo, nesse lago que arde com fogo e enxofre, lugar de tormento eterno, onde o ódio, a dor, o sofrimento, o ranger de dentes nunca vão se acabar. Então reflita sobre isso que eu tenho falado até aqui. Reflita o contexto evangélico que nós estamos vendo hoje. Um contexto evangélico corrompido, de pessoas que se preocupam mais com dinheiro, que se preocupam mais com as coisas alheias a esta vida do que com o reino de Deus. E muitas vezes, quando confrontamos esses falsos profetas, eles têm a audácia de dizer o seguinte: não toca no ungido de Deus porque você vai ser amaldiçoado. Mas como eu disse anteriormente, quem já está amaldiçoado são eles. Eles que são malditos porque eles pervertem a bendita palavra de Deus. Veja o que diz o Senhor Jesus aqui nos versos 20 e 21. Perceba a mudança de tom aqui. Então veja como que o Senhor Jesus ele muda. Ele fala duro através de João aí contra os falsos profetas, mas agora ele vai se dirigir à igreja. Veja como ele muda o tom de voz. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Eu gosto de me lembrar uma fala do saudoso João Calvino, e certa feita ele dizia o seguinte: o verdadeiro pastor, ele tem duas vozes, uma para chamar as ovelhas e outra para espantar os lobos devoradores. Aqui nesta passagem, meus irmãos, nós vemos o Senhor Jesus Cristo se identificando como o bom pastor. Depois dele falar duro aí, alertando os falsos profetas, agora ele muda o tom da sua fala e de forma branda, ele traz esperança para as suas ovelhas e mais uma vez ele enfatiza que sua vinda é iminente. Ele diz que certamente ele vem sem demora, ou ele cedo vem. Ele vem de forma iminente, logo ele virá. O texto sagrado termina, meus irmãos. Fecha-se o cânon das Escrituras e, portanto, a revelação termina com declarações que aquecem o coração de crentes piedosos, crentes que amam a bendita vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo, crentes que têm a vinda do nosso Senhor como a sua bendita esperança. Você tem depositado a sua fé na vinda do Senhor Jesus? Ou você está como os vendilhões do templo? Está preocupado com dinheiro, com finanças? Está preocupado com as coisas aqui desta terra? Está preocupado com o maldito evangelho da prosperidade? Teologias coaching? Teologias liberais? É algo para se refletir. Essas palavras aqui registradas pelo apóstolo definem que para aqueles que amam a Cristo e guardam a sua palavra e batalham pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos, a revelação que de uma vez por todas foi dada aos santos, mantiveram seu testemunho fiel de fé e devoção no Senhor Jesus e permanecem convictos que sua vinda será a qualquer momento, que a vinda do Senhor Jesus Cristo é iminente, e assim mantiveram a palavra pura. O que está reservado para eles é a pura graça do Eterno, energia plena, perfeição eterna em novos céus e em nova terra. É isso que está reservado para aqueles que são fiéis à palavra de Deus, fiéis a Cristo, fiéis a Jesus. O nosso culto
deve ser voltado para Ele, deve ser engrandecido neste dia. Todas as vezes que nos reunirmos, não é o dinheiro que vai ser engrandecido, não é o templo, não são construções, não são projetos, não são homens. O que deve ser adorado e engrandecido no culto é Jesus, é a sua palavra. Então o que está reservado para aqueles que assim fazem é a pura graça do Eterno, energia plena e perfeição eterna, livres de falsos mestres e de pseudo-profetas, pois em novos céus e em nova terra já não haverá pecado, dor, tribulação ou perseguição, pois as primeiras coisas já passaram, tudo fez novo, tudo é perfeito, tudo é santo, o mundo e a vida foram restaurados ao que Deus havia idealizado em sua mente na eternidade passada, ao princípio. Com uma única diferença, e uma diferença que é gritante. O primeiro casal, meus irmãos, Adão e Eva, eles tinham a possibilidade de pecar. Quando entrarmos em novos céus, em nova terra, a igreja gloriosa, transformada, já não terá mais a possibilidade de pecar. Estará em um estado eterno e nunca mais terá a possibilidade de se rebelar contra o Criador. O que nós vemos aqui é que Deus cristalizou, Ele concretizou o seu plano divino. O Eterno restaurou o homem e a criação. Este livro termina, meus irmãos, nos alertando que o cânon das Escrituras fechou. E quando eu falo do cânon das Escrituras, eu estou falando deste compêndio que nós carregamos aí de 66 livros. 39 no Antigo e 27 no Novo. O cânon das Escrituras fechou. E, portanto, não existem novas revelações, não existem novas profecias, e muito menos sucessão apostólica, e muito menos profética. Não existe verdades extras que não possam ser encontradas em outras partes das Sagradas Escrituras, outras partes da Bíblia Sagrada. Portanto, não espere que Deus levante novos profetas, novos apóstolos para escrever Bíblia Sagrada ou textos sagrados. Pois a profecia se cumpriu com a chegada do Messias, quando Jesus apareceu sobre a terra, com a vinda, com a chegada do Messias, Jesus Cristo, o Rei. Não haverá mais apóstolos e muito menos profetas. No Antigo Testamento, meus irmãos, nós encontramos a preparação para a chegada do Messias. Nos 4 evangelhos nós encontramos a manifestação do Messias. Em Atos dos Apóstolos nós vamos ver ali a proclamação da mensagem do Messias. Nas cartas apostólicas temos a explicação da mensagem e da obra do Messias. E no livro do Apocalipse, no livro das Revelações, nós encontramos a consumação da mensagem do Messias, a consumação da obra do Messias, o cumprimento final da obra redentora do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Michael Wilcock, ao concluir o seu comentário do livro do Apocalipse, ele diz o seguinte, prestem bem atenção no que ele diz aqui, ó. Todas estas coisas que ele testemunhou, assim como o Apocalipse de João, o cânon das Escrituras está completo, a palavra de Deus e o testemunho. E o que Wilcock quer dizer com isso? Ele quer dizer que a revelação findou com o livro do Apocalipse, o livro das revelações. E desta forma, tudo o que Deus queria falar para nós, tudo o que Deus queria revelar para nós, Ele deixou registrado nas páginas da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E sendo assim, se queres ouvir a voz de Deus, abra a palavra de Deus, abra a Bíblia Sagrada e leia a Bíblia Sagrada. Você quer ouvir a voz de Deus em voz alta? Pois leia ela em voz alta e você vai ouvir a voz de Deus em voz alta. É sola Escritura e tota Escritura. Somente a Escritura e toda a Escritura. Por fim, eu quero terminar me dirigindo a você
que já ouviu o Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, só que ainda continua relutante e ainda tem suas dúvidas, ainda está relutante em confessá-lo como seu único e suficiente Salvador publicamente, eu quero dizer para você que o caminho está se tornando cada vez mais estreito, cada vez mais difícil ser um cristão. O caminho está se tornando mais afunilado, como dizia Simon Kistemaker, que a caminhada cristã, à medida que o tempo vai passando, vai se tornando mais afunilado, mais estreito. Eu quero dizer para você que o tempo está acabando. Cristo está te chamando. E se você é um eleito de Deus, chega a hora de você cair de joelhos e entender que só Jesus pode te dar salvação e vida eterna. Não seja ingênuo. No caminho para a eternidade, como eu já disse em outras ocasiões, não há atalhos. Só existem duas possibilidades que estão diante de você. É Cristo ou é o mal. É Cristo ou é o diabo, o lago de fogo. Uma eternidade de tormentos ou é o céu ao lado do Senhor Jesus. O fim chegará. O fim vai vir logo, vai chegar logo. O convite do Salvador está disponível, mas como um grande evento que ocorre e logo os seus ingressos se esgotam, o convite de Cristo muito em breve já não estará mais disponível. E por isso o chamado para você que ainda está relutante, você que ainda está em cima do muro, é urgente. E eu quero dizer para você, o que você tem que fazer, vai e faça depressa. E com base na graça de Cristo que te chama e que te atrai, se deleite, tome posse da vida eterna, tome sua decisão e se deleite no Senhor Jesus. O tempo está acabando. Não é tempo mais de molecagem, não é tempo mais de estarmos brincando de ser cristãos. É tempo de nos voltarmos para a palavra, é tempo de nos voltarmos para as Escrituras Sagradas. E como eu disse anteriormente, é tempo dos pastores falarem em português correto. É tempo dos pastores pregarem a cruz de Cristo. É tempo dos pastores encaminharem as pessoas para a verdade que é Cristo. Não é tempo de ficar perdendo tempo com picuinhas, falando de psicologia ou de filosofia. É tempo de falar a palavra de Deus e exortar o povo a caminhar em retidão, porque Jesus Cristo está voltando. É tempo de pararmos com as palhaçadas. Chega do maldito óleo ungido, da água benta em cima da televisão. Não sei como fazem agora, porque as televisões se tornaram finas. Chega disto, meus irmãos. Chega de toda essa parafernália gospel. É hora de voltarmos à palavra de Deus e vivermos os desígnios do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A adoração daqueles que vendem o Evangelho, que mercadejam com a palavra de Deus, tem se tornado um mau cheiro, para ele tem se tornado cheiro de morte. Mas aqueles que com fidelidade ainda se prontificam a pregar a palavra de Deus, o Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo, para esses, o Senhor tem aceito a sua adoração como um cheiro suave, como um bom perfume, o bom perfume de Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe grandemente. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.